No ano de 1984, as autoridades em Tampa, Flórida, depararam-se com um aumento alarmante de acidentes envolvendo mulheres. O Departamento de Polícia iniciou uma investigação minuciosa desses incidentes e descobriu padrões de comportamento que indicavam as atividades de uma única pessoa. Os investigadores reuniram provas suficientes para acreditar que os crimes estavam conectados. Essa pessoa, claramente focada em mulheres, preocupou a população local. A intensidade e a sistematicidade de suas ações levantaram sérias questões sobre seus motivos. Essas informações foram cruciais para a continuidade das investigações. O mistério foi desvendado numa noite de novembro daquele ano, quando uma jovem, ao enfrentar uma ameaça, conseguiu afastar o perigo e fez declarações decisivas. Bobby Joe Long não era mais um mistério. Esse homem das ruas não era apenas um criminoso imprudente, mas também um devoto homem de família. E ninguém sabia como ele se tornou, nos últimos meses, para os moradores de Tampa, o que ele era. Robert Joseph Long, nascido em 14 de outubro de 1953, era fruto de uma relação entre Joe Silhouette e Long. Esse casal, que na época vivia em Kingstown, Virgínia, separou-se quando Bob tinha apenas 2 anos. Na esperança de um futuro melhor para seu filho, sua mãe mudou-se com ele para a Flórida. Lou sempre acreditou que a mudança para um clima mais quente traria alegria para ela e seu filho Bob, mas o destino tinha outros planos. Com o tempo, à medida que Bob crescia, a vida ficava cada vez mais difícil. Um pequeno erro de Lou levou a um triste incidente quando Bob, aos 6 anos, foi atropelado por um carro e sofreu uma lesão na cabeça. Mais tarde, ele precisou de uma cirurgia no maxilar e começou a perceber que sua vida não seria fácil. Enquanto isso, Lou enfrentava uma série de dificuldades. Ela sofria muito com a responsabilidade de cuidar sozinha do filho e com seu trabalho estressante. Devido a dificuldades financeiras, teve que aceitar um trabalho em um bar, onde muitas vezes precisava usar roupas leves. Lou, sendo atraente, chamava a atenção dos clientes. Bob, que tinha a idade suficiente para perceber e entender isso, sofria com o novo emprego da mãe. Com o tempo, Lou começou a convidar diferentes homens para casa, algo que se tornou uma realidade diária para Bob. Ele estava profundamente desapontado com o estilo de vida de sua mãe, o que intensificou suas lutas internas. Bob começou a evitar a companhia de seus colegas de classe, pois sua reação imprevisível a qualquer provocação, mesmo que mínima, assustava-os. Quando Bob completou 11 anos, seu corpo começou a mudar, o que chamou a atenção ao seu redor. Ele tentava esconder seu crescimento mamário usando camisas largas. No entanto, seus colegas logo perceberam as mudanças e começaram a zombar dele. Sua mãe Lou, ao saber disso, levou-o a um médico, onde foi descoberto que Bob tinha a síndrome de Peter, uma doença hereditária que afetou vários membros da família. Isso explicava por que seu corpo produzia um excesso de estrogênio, levando ao desenvolvimento de características femininas. A infância de Bob foi obscurecida e, para aliviar seu sofrimento, ele passou por uma cirurgia de redução mamária. Apesar da melhora física, seu humor permaneceu deprimido, até que ele conheceu Cindy Brown aos 14 anos. O amor adolescente deles era forte e Cindy, que entendia suas dificuldades, via sua verdadeira alma. Perto dela, Bob sentia-se sincero e amoroso, o que o ajudava a encontrar harmonia. Aos 17 anos, desejando começar uma nova vida e deixar para trás as memórias desagradáveis, Bob alistou-se no serviço militar. No exército, destacou-se entre seus colegas, mas isso não era suficiente para a felicidade completa. Ele decidiu avançar passo a passo buscando uma vida melhor.
Em janeiro do 74º ano após seu retorno do serviço militar, Bob pediu Cindy em casamento e ela aceitou alegremente. O casamento deles foi como um sonho, mas logo se transformou em uma série de desafios. 3 meses após o casamento, Bob sofreu um grave acidente de moto envolvendo um carro, sendo arremessado a 30 metros de distância e ficou em coma por alguns dias no hospital. Quando Bob acordou e voltou para casa, seu comportamento tornou-se imprevisível. De um homem charmoso, ele se transformou, e Cindy se viu em uma situação difícil. As mudanças em seu caráter começaram a afetar a vida em comum deles. Embora alguns momentos fossem tranquilos, outros eram cheios de tensão. Cindy se esforçava para suportar essas discordâncias para manter o bem-estar da família, mesmo após o nascimento de seus filhos, Chris e Sarah. Com os anos, Cindy raramente compartilhava suas preocupações, pois se sentia desconfortável com a situação em casa. Um dia, durante uma briga, ocorreu um acidente que levou à sua hospitalização. Esse evento foi um momento de realização para Cindy de que mudanças eram necessárias, mas decisões levam tempo. Cindy estava preocupada com o futuro de seus filhos, pois sabia que eles poderiam sofrer com o comportamento do pai. Ela decidiu mudar a situação. Na noite em que voltou para casa, pegou um rifle carregado e pronto para uso, e ficou às 4 da manhã ao lado da cama de seu marido adormecido, pronta para enfrentá-lo. No momento em que estava pronta para dar um passo decisivo e encerrar essa fase de sua vida, o despertador tocou, sinalizando a hora de ir para o trabalho. Bob acordou e viu o cano do rifle diante de si. Desafiadoramente, ele olhou para Cindy e a pressionou a tomar uma decisão, mas ela não conseguiu. Seu principal objetivo era ficar com seus filhos e evitar a prisão. Finalmente, ela pediu o divórcio no mesmo dia. Bob concordou e deixou a casa, parecendo que ele próprio esperava por esse momento. Nos anos 80, quando Bob foi embora, a atmosfera tensa em casa começou a se dissipar. Sem suas vítimas habituais, ele se mudou para Tampa, onde começou uma nova vida que logo resultou em fracassos entre os locais. Sem Cindy, Bob procurava maneiras de satisfazer suas necessidades, o que levou a novos conflitos. Bob desenvolveu planos complexos para satisfazer seus interesses incomuns, estudando anúncios de jornal para a venda de vários artigos. Ele não tinha intenção de comprar. Seu objetivo era descobrir quem poderia ser seu novo conhecido. Normalmente ele ligava pela manhã partindo do pressuposto de que naquela hora os homens estariam no trabalho e as mulheres sozinhas em casa. Bob marcava um encontro para supostamente ver a mercadoria. Quando chegava e encontrava uma mulher sozinha, começava a executar seu plano traiçoeiro cujos detalhes não posso contar por causa das regras do YouTube. Mas você pode imaginar. Se a mulher não estivesse sozinha, ele se desculpava e ia embora. Em uma situação, a mulher estava com crianças, e Bob executou seus planos traiçoeiros diretamente na presença delas. Apesar do desconforto crescente na região e do aumento de incidentes semelhantes, sua identidade permaneceu desconhecida. Apesar da preocupação crescente na região e da crescente preocupação entre os vizinhos devido ao aumento no número de incidentes semelhantes, Bob continuava escondendo sua identidade. Durante 3 anos, ele seguiu sua estratégia desenvolvida e afetou a vida de mais de 50 mulheres, recebendo o apelido não oficial de O Anunciante. Nos anos 80, seus métodos já não traziam mais a satisfação de antes. Embora visse as donas de casa como pessoas dignas, uma raiva interior o impulsionava a buscar novas formas de expressar seus sentimentos. A hostilidade acumulada exigia uma nova saída. Em 1984, a cidade de Tampa experimentou uma série de eventos tristes que começaram no dia 11 de maio,
um dia em que se celebra o Dia das Mães no Zeuá. Nesse dia, a polícia no sul da cidade encontrou um local que intrigou os investigadores. Lá, encontraram não apenas marcas de pneus, mas também fragmentos de um tecido vermelho, provavelmente de um tapete, que se tornaram um elemento chave na investigação. Bob Joe Long, um residente local, mostrava interesse por uma determinada categoria de mulheres, o que os especialistas atribuíram às suas complicadas relações familiares. Suas ações o colocaram no centro de vários casos de desaparecimento. Kent Hill Long, uma dançarina de 20 anos, foi encontrada em uma posição incomum, levantando muitas questões entre os investigadores. Algumas semanas depois, outro caso foi descoberto em um campo aberto. As circunstâncias e evidências no local do crime eram semelhantes ao primeiro caso, o que levou os investigadores a reconsiderar sua teoria original de que se tratava de um incidente isolado. Esses eventos levaram a uma séria preocupação na sociedade e foram o motivo para mudanças na abordagem de investigações semelhantes. À medida que as tensões na cidade aumentavam, a intervenção do FBI sublinhava a gravidade da situação e pressionava para medidas rápidas para evitar novos incidentes. Eles perceberam que estavam lidando com uma pessoa disposta a tomar medidas extremas. Bob Joe Long, que escondia sua verdadeira natureza, tornou-se a maior ameaça em Tampa, enquanto em Miami ele se apresentava como um pai carinhoso que gostava de passar tempo com seus filhos. Um mês antes, Bob havia prejudicado 3 mulheres, e logo depois o número de incidentes começou a aumentar. Seus métodos eram semelhantes, mas não idênticos. Algumas foram vítimas de acidentes, outras sofreram com objetos cortantes ou outros incidentes. No entanto, havia um padrão claro. Todas as vítimas tinham uma ligação com ele, e em cada cena do crime foram encontradas fibras vermelhas. Bob escolhia suas vítimas escondido nas sombras. Mas ele não sabia que a jovem Lisa McVeigh tinha força e inteligência suficientes para lutar. Na noite de 3 de novembro de 1984, há 17 anos, Lisa saiu da loja Krispy Kreme por volta das 2 da manhã e começou seu caminho de volta para casa de bicicleta. No caminho de volta, ela percebeu uma figura perto de um carro próximo a uma igreja. Quando ela passou, Bob Long a parou e a forçou sob ameaças a entrar no carro, vendou seus olhos e a levou para sua casa, sem saber que esse encontro mudaria seus planos. Lisa estava sempre calma e focada. Naquele dia, seu objetivo principal era deixar o lugar o mais rápido possível. Sua incrível capacidade de autocontrole a ajudou a manter a calma mesmo na situação mais difícil de sua vida. Quando ela chegou à casa, um homem chamado Bob pediu que ela deitasse no chão e começou a falar longamente sobre suas decepções na vida. Ele falou por 26 minutos sem parar. Lisa, em seu poder, ouviu seus ataques verbais. Quando ela perguntou a ele os motivos de suas ações, Bob confessou que suas ações eram motivadas por mágoas passadas. Nesse momento, Lisa percebeu que precisava ser cautelosa para não provocar sua agressão. Ela começou a convencê-lo de que poderia ser seu apoio. Lisa sugeriu começar um novo capítulo na vida dele, onde ela seria sua companheira confiável, mostrando sua preocupação e vendo nele o potencial para a bondade. Com sua inteligência, Lisa tentou controlar a situação e percebeu que Bob estava se tornando mais aberto. Ela pediu para usar o banheiro e deixou intencionalmente suas impressões digitais em vários lugares da casa para que, em caso de necessidade, pudessem servir como prova de sua presença. Após 26 minutos em cativeiro, Bob ordenou que ela se levantasse e entrasse no carro. Preparada para o pior, Lisa memorizou cada detalhe ao seu redor e, mesmo com os olhos fechados, conseguiu reconhecer que o carro era laranja. No painel do Dodge Magnum estava gravado o nome do modelo, e tapetes vermelhos estavam espalhados por todo o interior.
Durante a viagem, Lisa implorou ao motorista Bob para deixá-la em paz. Finalmente, ele a deixou perto de sua casa, depois de perceber que ela não representava uma ameaça. Lisa não hesitou e foi imediatamente à polícia para relatar seu recente medo e mencionar os tapetes vermelhos que viu no carro. Esse detalhe provou ser crucial, pois as autoridades estavam tentando há muito tempo estabelecer uma conexão com uma série de incidentes recentes. Os investigadores aceleraram os preparativos para uma operação após encontrar mais uma vítima na cidade. 3 dias depois, eles encontraram o veículo procurado. O motorista, que se identificou como Bob Joe Long, foi preso. O suspeito estava agora nas mãos da justiça e restava apenas provar sua participação na série de incidentes. Lisa o reconheceu na identificação e afirmou que ele era definitivamente o homem que ela viu. Durante sua prisão, Bob admitiu ter sequestrado pessoas, mas negou acusações mais graves. No entanto, quando todas as provas foram apresentadas, ele não pôde negar o óbvio e assumiu a responsabilidade por suas ações. Sua indiferença aos acontecimentos foi surpreendente. Mesmo atrás das grades, ele ligou para a casa de uma conhecida chamada Cindy, que estava criando 2 filhos. No final de novembro de 1984, um evento significativo ocorreu quando a filha mais nova passou o telefone para a mãe. Nesta conversa, Bob Long tranquilamente informou a sua ex-esposa que estava envolvido em uma série de incidentes trágicos que estavam dominando as manchetes em Tampa. Foi a última vez que ele foi visto em liberdade. Em 23 de maio de 2019, foi anunciada a morte de Bob Joe Long na prisão de Ford, na Flórida, após as autoridades lhe aplicarem uma injeção. Essa ação trouxe algum alívio para as famílias das vítimas e lhes deu a chance de encontrar paz interior, embora a perda de seus entes queridos fosse irreparável. No entanto, aqueles que conheciam Bob como uma pessoa carinhosa e amorosa continuam a sofrer. Cindy, Chris e Sarah ainda se sentem culpados por não terem reconhecido sua verdadeira natureza e impedido suas ações. Especialmente Cindy é atormentada pelo pensamento de que ela não tomou a medida que poderia ter mudado o curso dos acontecimentos.